A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal. Nós estaremos estudando para o próximo fim de semana a lição 06, com o tema O Nascimento de Isaac. Hoje vamos mergulhar na profunda e maravilhosa doutrina da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Então fica conosco até o final, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. E, bom, para começar esse nosso estudo de hoje, a gente tem que pensar naquele cenário clássico, né? Esperar 25 anos por uma promessa. Não é fácil. De jeito nenhum. É muito tempo. Pois é. E aí a gente vê uma decisão precipitada, que foi tomada tipo uma década antes, voltando para assombrar a família inteira e quase destruindo tudo. É a atenção perfeita para nossa aula, né? O milagre divino batendo de frente com as consequências da nossa pressa. E, sabe, a nossa base para entender isso está lá no texto áureo, em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Aquela pergunta que mexe com a nossa lógica. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Exatamente, é uma pergunta retórica. E a verdade prática da nossa lição responde isso de um jeito muito direto, né? Ela diz que Deus é onipotente e não tem absolutamente nada que ele não possa realizar segundo a vontade dele. Com certeza. E a prova disso, a prova documental mesmo, está na leitura bíblica em classe, no capítulo 21 de Gênesis. Logo no primeiro versículo, tem uma repetição que não é à toa, sabe? O texto diz, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Nossa, isso é muito forte. Não é um erro de português ou uma redundância qualquer, né? É Deus carimbando que ele tem compromisso com a palavra dele. A promessa não dependia se o cenário estava bom ou ruim. E o cenário era impossível, né? Biologicamente falando. Totalmente impossível. Abraão com 100 anos, Sara com 90. A medicina ali já tinha fechado as portas há muito tempo. Mas é o que a gente sempre fala na IBD. O legislador das leis da biologia é o próprio Deus. E é por isso que o nome Isaac é tão maravilhoso. Do hebraico Yitzhak, que significa riso, ou ele ri. O que é uma ironia divina muito linda. Porque lá atrás, quando Deus falou que Sara ia engravidar, ela riu, né? Mas não foi aquele riso bonito, foi um riso de incredulidade. Isso, um riso de dúvida, tipo, tá bom, eu com 90 anos vou dar à luz, sei. Abraão também riu em outro momento, caiu com o rosto em terra rindo. Era o ser humano rindo do impossível. Só que a graça de Deus é tão maravilhosa que ele não castiga eles por essa dúvida momentânea. Ele redime o riso. Aí a Sara diz assim, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Aquela risadinha cínica no canto da tenda virou um testemunho público, né? Uma alegria gigante. Uma alegria milagrosa. Mas aí a gente precisa entrar na parte espinhosa da lição, que é o primeiro tópico do nosso roteiro. As consequências da impaciência de Sara. Porque a alegria chegou, o Isaac nasceu, mas a tenda do Abraão ainda guardava o fruto de uma decisão muito ruim tomada no passado. A famosa ajudinha para Deus. Exato. E o pessoal que está acompanhando a gente sabe como essa ajudinha custa caro. Custa caríssimo. E para a gente contextualizar para quem dá aula, na época do Antigo Oriente, entregar a serva Agar para o marido ter um filho não era considerado pecado pela sociedade. Não. Não. Historicamente, tem até aqueles tablets de Nuzi que mostram que era uma lei. Era uma barriga de aluguel da época para garantir um herdeiro. Então a Sara pegou uma solução jurídica, cultural, para tentar resolver uma promessa espiritual. É tipo tentar forçar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado para terminar logo. Você até encaixa na marra, mas estraga a imagem inteira. O Ismael nasceu rápido, foi a solução humana, só que trouxe uma rachadura terrível para a família. E essa rachadura fica meio escondida enquanto Ismael é o filho único, né? Durante uns bons 14 anos, ele é o dono do pedaço, o herdeiro. Mas aí chega o banquete do desmame do Isaac, e a bomba explode. Explode e machuca todo mundo. Naquela cultura, o desmame que acontecia lá pelos 3, 4 anos era motivo de festão, porque a taxa de mortalidade infantil era gigante. Sobreviver até o desmame era uma vitória. O Abraão faz um banquete enorme. Só que no meio da festa, a Bíblia diz que a Sara vê o Ismael zombando do Isaac. E vamos lembrar, o Ismael não era criancinho, era um adolescente aí de uns 14, 16 anos. Não era brincadeira de criança, né?
O apóstolo Paulo lá na frente vai chamar isso de perseguição espiritual. Era o Ismael se sentindo ameaçado. O bebezinho chegou e roubou o reinado dele. E a Sara, vendo aquilo, toma uma atitude drástica. A famosa ruptura. Ela chega para o marido e fala: deita fora esta serva e o seu filho, porque ele não vai herdar com o meu filho Isaque. E aqui eu preciso ser muito honesto. Isso dá um nó na nossa cabeça e com certeza na cabeça de muito aluno da escola dominical. Ah, dá mesmo. É duro de ler. Porque, veja bem, a Sara cria o problema. Ela tem a ideia, ela dá a serva obedece porque era escrava e não tinha querer, e aí a Sara decide simplesmente jogar a mãe e o menino no deserto. Isso soa muito cruel, né? Como que o Abrão fica no meio desse dilema? Ele fica destruído. A Bíblia diz que a palavra pareceu muito mal aos olhos dele. Ele ficou profundamente triste. Porque ele era o pai da fé, sim, mas ele também era pai do Ismael. Ele amasa o menino. Mandar o filho primogênito para o deserto, assim do nada, é um peso que rasga o coração de qualquer pai. É a dor humana lutando contra a situação. Mas o que me deixa mais intrigado é a direção divina nisso tudo. Porque Deus fala com Abraão, mas não é para dar uma bronca na Sara. Deus fala: não te pareça mal aos teus olhos, ouve a voz da Sara. Isso. Como que a gente, na nossa teologia cristã, entende isso? Não parece que Deus está assinando embaixo da crueldade? Essa é a grande tensão do capítulo, e a gente precisa explicar isso bem mastigadinho na IBD. Deus não estava aplaudindo o ciúme da Sara. O que Deus estava fazendo era protegendo a aliança, a promessa. A semente que ia trazer o Cristo ao mundo tinha que vir exclusivamente do Isaque. Entendi. Tinha que ser a linhagem do milagre, não a linhagem do esforço humano. Exatamente. O Ismael era o fruto do eu consigo resolver sozinho. A aliança da promessa não podia ficar embaixo da mesma tenda que o resultado da carne. Ia dar confusão o tempo todo. Mas olha como Deus é bom, ele não é cruel. No versículo 13, ele garante para Abraão que faria do Ismael uma grande nação também. Por causa do Abraão, né? Porque era a semente dele. Isso. Deus chamou a responsabilidade da vida do menino para ele. E só com essa garantia, com essa palavra firme de Deus, é que o Abraão consegue coragem para tomar atitude. É. E aí a gente entra na nossa terceira parte, que é a cena mais triste, eu acho. A saída da Agar e do Ismael, o Abraão levanta de madrugada, uma obediência silenciosa, né? Ele não fica enrolando, mas os recursos que ele dá, meu Deus, são de assustar. É muito pouco. Pão e um odre de água. Só isso. Para uma mãe e um adolescente atravessarem o deserto de Berseba. E eles saem errantes, sem mapa, sem destino, o sol nascendo, o calor aumentando. E o odre vazio, né? Ele é o símbolo perfeito da nossa lição. Todo atalho humano, por mais bem intencionado que pareça, tem um limite. Ele seca. A provisão humana falha quando a gente mais precisa. E no deserto, quando a água acaba, o fim é questão de horas. A força do menino, que era adolescente, acaba primeiro. E a dor de mãe da Agar ali é crua, é real. Ela coloca o Ismael debaixo de um arbusto magrinho para dar alguma sombra e se afasta. Ela vai para longe. O texto fala que foi a distância de um tiro de arco. Ela não queria ver o menino morrer de sede. Ela senta, levanta a voz e chora. É o fundo do poço do desespero. Só que o texto bíblico dá uma reviravolta impressionante no versículo 17. Porque a mãe está chorando, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de quem? A voz do menino. Do menino. E o que o nome Ismael significa? Deus ouve. Glória a Deus. É lindo demais isso. Naquele silêncio mortal do deserto, o Senhor faz jus ao nome que ele mesmo escolheu. E tem um detalhe, a presença de Deus não estava restrita à tenda do Abraão. O socorro divino nos alcança no exílio também. Aleluia. Isso é verdade, não depende de estarmos no centro do conforto. O anjo brada do céu e diz, não temas. E aí vem o socorro prático, né? Deus não faz brotar água do nada, não precisa. O texto diz que ele abriu os olhos da Agar e ela viu um poço de água. O poço já estava lá. Mas o desespero cega a gente, né? A provisão divina é esse poço inesgotável. Ela vai lá e enche o odre, dá de beber ao menino, e o texto diz que Deus era com o moço no deserto. Nossa, é o contraste perfeito. O odre vazio da impaciência humana e o poço profundo da graça divina.
Isso nos leva direto para aquela sistematização que quem é professor vai amar ensinar na sala, que é a matriz da promessa. Vamos detalhar isso, porque ajuda muito o crente hoje. Vamos lá. O fundamento dessa matriz é justamente a impaciência versus o tempo de Deus. A impaciência é achar que a gente tem que dar uma forcinha porque Deus está demorando. O tempo de Deus é descansar na soberania dele. E os frutos, né? A gente viu o fruto da impaciência da Sara. Conflito, divisão, risco de morte no deserto. Já o fruto do tempo de Deus é o Isaac, é o riso, é a paz dentro da tenda. Com certeza. E tem a questão do recurso. Na impaciência, o recurso é o odre. Ele até mata a sede por um tempinho, resolve o problema momentâneo, mas seca. O recurso de esperar em Deus é o poço inesgotável. E a redenção em cima de tudo isso, porque mesmo quando a gente erra, feito a Sara e o Abraão erraram, Deus não joga a gente fora, Ele não abandona os feridos. Ele vai lá no deserto de Berseba socorrer a consequência do nosso erro. Deus governa a história, né? A soberania dele conserta as nossas falhas quando a gente se volta para ele. É um consolo gigante. Só que, entrando na nossa aplicação devocional agora, a gente precisa falar da arte de esperar. O grande perigo, a grande armadilha para o cristão é ficar criando Ismaéis enquanto o Isaac não chega. Nossa, isso acontece tanto na igreja. Demais, a ansiedade vai cegando a pessoa. Aí ela pega um atalho financeiro, um atalho no casamento, um atalho no ministério, e atalho desenhado pela carne sempre dá no deserto escaldante. Uhum. A gente acha que esperar é ficar parado olhando para o teto, né? E não é. A Bíblia manda lançar a ansiedade sobre ele, mas isso não é ser passivo. É o que a gente chama de fé ativa. E como seria essa fé ativa para o aluno que está ouvindo a gente agora e pensando, tá, mas como eu espero sem arrumar um problema para minha vida? Olha, a fé ativa entende que o tempo de espera é a oficina de Deus. Você não tenta forçar o milagre a acontecer. Você trabalha, você serve no reino, você mantém a constância na oração, adora a Deus de verdade e busca santificação. É se contentar com o presente, sabendo que Deus está cuidando do futuro. É dobrar o joelho, né? Reconhecer que é dependente, a paciência molda um caráter na gente que nenhum milagre rápido conseguiria mudar. Exatamente. Descansar no autor da promessa e não tentar arrancar a promessa com as próprias mãos. O tempo de silêncio não é tempo de esquecimento. Deus estava trabalhando lá atrás e está trabalhando hoje na vida de quem crê. E essa é a mensagem que tem que ficar no nosso coração. Aquele Senhor que operou fora de toda a lógica biológica, que tirou a vida de um ventre de 90 anos e transformou aquele chorro de morte da Agar num poço de água viva, ele não mudou. Não mudou. Ele é o mesmo. A fidelidade que trouxe Isaac ao mundo é a mesma que sustenta o crente que está atravessando o deserto das provações agora. Ele escuta o clamor do aflito, ele abre os nossos olhos para enxergar a provisão que a gente não estava vendo. É isso. E onde acaba o nosso recurso humano, onde seca a nossa água, é ali que a glória dele começa a brilhar. E eu pergunto para quem está nos ouvindo, será que você não está tentando atravessar o seu deserto confiando num odre feito por mãos humanas? É hora de soltar esse odre e pedir para Deus abrir os olhos para a provisão dele. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem seus likes e compartilhem este vídeo para outro aluno ou professor da IBD. Esperamos por vocês na próxima aula, que sua IBD no próximo domingo seja abençoada e que o Espírito Santo transforme sua vida. Amém.